Oi pessoal, estamos praticando o isolamento social, então o Mitos do Pop está um pouquinho diferente esses dias. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixe seu like nesse vídeo e comente quais questões da cultura pop você gostaria de ver analisadas e desvendadas no programa. Como você sabe, o mundo ainda está sofrendo com a pandemia do coronavírus, causador da doença Covid-19. E não são poucas as pessoas que enxergam referências ao coronavírus na cultura pop. Detalhe, em produtos criados muito tempo antes do início da pandemia. Já revelamos aqui os filmes que anteciparam o coronavírus, mas agora é a hora de falar de séries, livros, quadrinhos, desenhos, games e músicas. Seria possível que a crise que estamos sofrendo foi prevista pela cultura pop? Os Simpsons, a Disney, as séries Dark, Westworld, Young Sheldon e o cantor Raul Seixas, será que eles já sabiam das coisas? E o profeta Nostradamus acertou em cheio dessa vez? São essas algumas das teorias que vamos discutir neste Mitos do Pop. Bom, como sempre fazemos aqui no Mitos do Pop, eu vou apresentar 10 teorias em ordem crescente de importância. Ou seja, as mais profundas e impressionantes estão no topo da lista. Vamos começar? Teoria 10. Os Simpsons previu o coronavírus. A gente sabe que os Simpsons costumam saber das coisas com antecedência. Inclusive, o Mitos do Pop já investigou esse tema. Clique no link da descrição para assistir. E é claro, queria circular na internet alguma evidência de que o desenho da família amarela também antecipou a epidemia do coronavírus. A prova seria essa montagem com 4 imagens de um suposto episódio de 1993, o 21º da 4ª temporada. Mas dessa vez, não é verdade. Para começar, essa imagem reúne 4 trechos de 2 episódios diferentes, e olha que um desses trechos até foi manipulado. No caso do episódio da 4ª temporada, a gripe em questão é a Osaka Flu, de origem japonesa, e a imagem que foi alterada é do episódio 22 da 6ª temporada, de 2010, quando o apresentador está noticiando uma epidemia de doença do gato doméstico, um apocalipse miau, e não o coronavírus. Boa tentativa, conspiradores. Teoria 9. Enrolados previu o coronavírus. Bom, essa aqui é sim uma coincidência bem divertida para não falar outra coisa. No desenho Enrolados do estúdio Disney, o reino em que a Rapunzel vive se chama Kingdom of Corona. Então, os fãs criaram essa teoria de que a animação previu o coronavírus, porque afinal, Rapunzel fica por anos presa em uma torre, isolada do reino de Corona, como se estivesse em um confinamento. Vale lembrar que a palavra corona significa coroa, então é perfeitamente normal que esse seja o nome do reino do desenho. Mas a gente também sabe que os fãs de desenhos da Disney costumam ter muita imaginação. Teoria 8. Dark previu o coronavírus. Dark é uma série alemã muito esquisita e que por isso mesmo estimula muitas teorias. A nova temporada está confirmada para estrear em 27 de junho, que não por coincidência é o mesmo dia que irá ocorrer o apocalipse na trama. E foi assim que a internet surgiu com uma teoria de que Dark previu o coronavírus. Isso porque na 2ª temporada é mostrado que o mundo saiu dos eixos em 2019 e que em 2020 um apocalipse teria devastado a Terra. Assim, os fãs especulam que, como pesquisas dizem que a pandemia não terá ido embora pelo menos até julho, essa série da Netflix teria previsto uma espécie de apocalipse, que seria o resultado de um vírus que assolou a humanidade. Menos, hein? Teoria 7. Westworld previu o coronavírus. Outra série atual, dessa vez da HBO, também entrou nas teorias da conspiração do Covid-19. Durante sua recente 3ª temporada, Westworld teria, sem querer querendo, previsto como o mundo iria lidar com a pandemia. Isso porque mostrou pessoas usando máscaras no mundo real, no ano de 2052. Houve quem achasse que as máscaras foram incluídas posteriormente com computação gráfica, já que a temporada estreou no auge da crise. A resposta para isso é: as máscaras já existiam e não foram adicionadas com efeitos especiais. Lembrando que essa temporada foi filmada em Singapura, na Ásia, onde o uso de máscaras é comum, por isso os criadores incluíram esse detalhe. Houve também quem achasse que a série antecipou os protestos do mundo real que rolaram contra as restrições causadas pelo coronavírus, porque vemos vários protestos violentos nos episódios, inclusive com muita gente de máscara. O co-criador da série, Jonathan Nolan, se explicou em uma entrevista, dizendo que se inspirou nos protestos que ocorreram em Hong Kong em 2019. E ele acrescentou, abre aspas, "Eu jamais preveria nem em 1 milhão de anos que alguém seria estúpido o suficiente para protestar contra uma doença, certo? Pois é, Jonathan." Teoria 6. Asterix previu o coronavírus. Bom, não foi exatamente isso, mas ainda assim é bem estranho. Em uma história publicada em 2017 chamada Asterix e a Transitálica, os heróis gauleses Asterix e Obelix dispõem
disputam uma corrida de bigas e precisam derrotar um vilão mascarado, chamado coronavírus. E a ação acontece na Itália, que foi um dos países da Europa que mais sofreu com a pandemia. E olha, ainda piora, o parceiro desse coronavírus é um cara chamado Bacillus. Bacilo, como se sabe, é o nome de um micro-organismo que também provoca doenças. Estranha coincidência ou o quê? Bom, a explicação é que os atuais autores de Asterix são caras muito bem informados e já tinham ouvido falar da palavra coronavírus. Afinal, em 2003, tivemos um surto de uma doença respiratória chamada SARS, causada por um vírus bem parecido. Teoria 5. Big Bang Theory e Young Sheldon previram o coronavírus. A série The Big Bang Theory ficou tão popular muito por causa do sucesso de seu protagonista, o Sheldon Cooper, que, entre outras características, é um hipocondríaco de marca maior. Inclusive, teve um episódio que mostrou ele com medo de doenças mortais e internado no hospital, de quarentena. Sick, here we go. Mas essa tendência já existia desde sempre, e a prova disso é outra sitcom, Young Sheldon, que mostra a infância desse personagem. Em um episódio da primeira temporada exibido em fevereiro de 2018, a Sneeze, Detention and Sissy Spacek, o pequeno Sheldon entra em pânico após saber de um vírus agressivo originado na China, que é contagioso entre velhos e crianças. O detalhe é que Sheldon já está usando máscara durante o episódio e se recusa a ir para a escola ou se aproximar das pessoas. É uma descrição bem genérica para um vírus, mas não deixa de ser interessante. Teoria 4. Raul Seixas previu o coronavírus. Bom, o músico brasileiro e maluco beleza Raul Seixas fez muitas músicas em que falava sobre grandes mudanças na sociedade, mas na faixa O Dia em que a Terra Parou, de 1977, parece que ele foi longe demais em ilustrar como as pessoas se comportariam em uma situação de pandemia e confinamento. Com o dia que a Terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E aí, o Raul sabia ou não das coisas? Eu acho que sim. Teoria 3. O livro Os Olhos da Escuridão previu o coronavírus. Os Olhos da Escuridão é um livro de 1981 escrito pelo norte-americano Jim Kuntz, cuja trama menciona a criação de uma arma biológica chamada Wuhan 400, desenvolvida em laboratórios próximos à cidade chinesa de Wuhan. Coincidentemente, o local que foi o epicentro do verdadeiro coronavírus em 2020. O detalhe curioso é que quando o Kuntz lançou o livro em 1981, o nome desse vírus ficcional era Gork 400, porque a ameaça biológica foi criada na então União Soviética, e Gork é um nome típico de diversas regiões no país. Faz sentido, afinal, era a época da Guerra Fria. Anos mais tarde, após o fim desse conflito, o autor resolveu reescrever partes do livro e mudou o nome do vírus para Wuhan 400. Mas isso foi muito antes da pandemia ter começado em Wuhan, portanto, é uma belíssima coincidência. É preciso deixar claro que esse vírus fictício não se parece muito com o atual coronavírus. O Wuhan 400 teria uma taxa de letalidade de 100%, se manifestando em até 4 horas no paciente infectado e causando morte imediata. Além disso, no livro, o vírus é uma arma biológica criada em laboratório, e na vida real não há nenhuma prova de que tenha sido assim. Como se isso não bastasse, começou a circular na internet um suposto trecho de Olhos da Escuridão que mencionava um surto mundial de doenças respiratórias em 2020. Abre aspas. Por volta de 2020, uma doença grave do tipo pneumonia se espalhará por todo o mundo, atacando os pulmões e os tubos brônquicos e resistindo a todos os tratamentos conhecidos. Fecha aspas. Mas, na verdade, isso se trata de um outro livro que não tem nada a ver com Olhos da Escuridão. Isso foi retirado de uma obra chamada Fim dos Tempos, Estudos, Previsões, Profecias, de 2008, escrito por Sylvia Browne, uma autora polêmica que ficou conhecida pelas muitas previsões erradas que fez durante a vida. Bom, o Mitos do Pop entrou em contato com o editor de Os Olhos da Escuridão no Brasil, o Marcial Conte Júnior, da Citadel Editora, e ele nos confirmou que só decidiu lançar o livro em português após acompanhar todas essas polêmicas relacionadas à obra. E ele explicou que tudo se tratou de uma coincidência que acabou sendo aproveitada pelos conspiradores. Ele não previu o surto de coronavírus, ele fala do Wuhan 400 como uma arma biológica criada pelos chineses nos laboratórios
biológicos ao redor da cidade de Wuhan. E ele dá o nome dessa arma como Wuhan 400. A fake news aconteceu porque colocaram um outro trecho de um outro livro, onde colocavam que seria uma doença, uma pneumonia, algo do tipo. Então misturaram as duas coisas. Só que ele também não sabe porque o autor não quer comentar o assunto. Nossa assessoria está tentando contato com o Dan Kuntz e ele vai responder as nossas perguntas sobre outros livros e sobre outros temas. Ele realmente não quer falar sobre o assunto. O porquê, eu não sei dizer. E você, o que acha? Teoria 2. A série My Secret Terrors previu o coronavírus. Essa aqui é assustadora. Em uma série coreana estilo dorama chamada My Secret Terrors, lançada em 2018, é possível enxergar uma previsão bem certeira. Em uma das cenas, uma médica diz: o coronavírus ataca o sistema respiratório. O mais grave é que ele tem um período de incubação de 2 a 14 dias. Esse vírus foi manipulado para atacar os pulmões diretamente em apenas 5 minutos após a exposição. E quando perguntam para ela se há cura, ela só responde: não há vacina disponível no momento. Pesado! Parece alguma coisa? Bom, na série, o vírus em questão é comparado ao da doença SARS, que também tinha como sintomas febre, tosse e dificuldades de respiração. Em outro momento do episódio, vemos crianças aprendendo a lavar as mãos para impedir que o vírus se espalhe. Podemos imaginar que os roteiristas estavam muito ligados e queriam que a série estivesse mais atualizada possível. Mas que é bizarro? Isso é. E a nossa teoria 1. Nostradamus previu o coronavírus. Como não poderia faltar, aquele que é considerado o maior profeta de todos os tempos também teria antecipado a epidemia. O francês Michel de Nostradamus, que viveu no século XVI, teria previsto muita coisa por meio de versos, que foram reunidos em uma grande obra, As Profecias. E é claro que tem gente que garante que ele antecipou o coronavírus. Tudo por conta deste trecho aqui. Da vã honra empresarial e das reclamações indevidas. Os barcos lançavam entre os latinos frio, fome, ondas. Não muito longe do Tibre, a terra manchada de sangue, e diversas pragas estarão sobre a humanidade. Sim, esse trecho de fato existe, como podemos ver nas obras completas do profeta. Só que também circula na internet outro verso que seria uma espécie de profecia mais direta sobre o coronavírus. E no ano de Gêmeos surgirá uma rainha, desde o Oriente, que estenderá sua praga, vinda dos seres da noite à terra das 7 colinas, transformando o pó aos homens do crepúsculo, para culminar na sombra da ruína. Só que esse não é verdade. Além de não constar em As Profecias, esse trecho não segue o padrão de Nostradamus de escrever em 4 estrofes. Mas falando sobre os versos que ele realmente escreveu, especialistas são céticos ao afirmar que o profeta estaria falando do coronavírus, porque afinal, essas previsões podem significar qualquer coisa. Além disso, as pragas foram recorrentes na Europa do século XVI, então é natural que ele tenha escrito sobre isso. De fato, há pelo menos 35 referências a pragas nos versos das profecias. Ou seja, Nostradamus poderia estar certo, mas será que ele não está sempre certo? E estas foram as 10 previsões da cultura pop sobre o coronavírus. Se você gostou, vale a pena conferir nossos 2 vídeos sobre como o filme Contágio previu a pandemia e como outros filmes também anteciparam essa crise. Não esqueça de deixar o seu like, marcar os seus amigos que curtem teorias da conspiração e aproveite para conferir este e mais vídeos no canal do Adoro Cinema no YouTube. Lá você encontra todos os episódios anteriores do Mitos do Pop. E conta nos comentários quais temas você acha que merecem um programa. A gente se vê na semana que vem. Se cuidem. Tchau!